Acabaram com a vida dela com uma mentira terrível, dizendo que ela só tinha 3 meses de vida. O único desejo dela antes de morrer era se entregar para o cara que a abandonou. Mas o destino tinha uma reviravolta na manga que ia mudar tudo, uma vingança servida na cama, no meio da paixão. O que ele não sabia é que aquela noite ia ser o começo do inferno. Antes de continuar, um aviso. Essa história foi criada especialmente para você. Por favor, deixe um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Seus comentários e seu apoio me dão força para continuar escrevendo. Conta aí seu momento favorito ou de onde você está me vendo. Essa história vai tocar seu coração e te dar esperança de novo num final feliz. Que sua vida se encha de bênçãos. Agora sim, vamos começar. O jardim da mansão estava explodindo em cores, uma afronta à tristeza do céu cinzento. 10 anos atrás, aquele mesmo jardim era um paraíso particular. Um cantinho onde uma jovem Rosa, que todo mundo chamava de Rosita, descobria o mundo nos braços de Manuel. Ele era o filho do jardineiro, um rapaz de mãos grossas e um olhar que prometia mundos inteiros. O ar tinha cheiro de terra molhada e das rosas que o pai de Rosita cuidava com um zelo quase religioso. Naquela época, os beijos eram roubados atrás dos arbustos enormes de hortênsias. A risada de Rosita era como cristal, um som puro que se misturava com o zumbido das abelhas. Manuel a segurava com uma delicadeza que nem parecia combinar com sua força, seus dedos desenhando coisas invisíveis nas costas dela. O amor deles era tão natural e cheio de vida quanto as flores que o cercavam. Mas eles não estavam tão sozinhos quanto pensavam. Da janela do escritório, Ricardo, o pai de Rosita, vivia de olho neles. O rosto dele era uma mistura de emoções. Ele via a felicidade pura da sua única filha, uma felicidade que ele mesmo não sentia há décadas. Mas também via um futuro que estava saindo perigosamente da linha dourada que ele tinha traçado para ela. Ele via o filho de um empregado, um garoto sem nome nem grana, roubando o coração da sua herdeira. Essa dúvida virou uma certeza numa tarde de chuva. A briga foi um furacão que destruiu tudo. Ricardo falou com Rosita sobre deveres, sobre legado, sobre o império de cosméticos que ela tinha que comandar. Falou de um mundo onde só amor não bastava. Depois, ele foi falar com Manuel, não aos gritos, mas com um peso gelado de decepção e superioridade. A pressão foi demais. Rosita, dividida entre o amor pelo pai e a paixão por Manuel, desabou. E Manuel, que só tinha orgulho, não aguentou a humilhação. A última conversa deles foi naquele mesmo jardim, debaixo da garoa fria que parecia chorar por eles. As rosas estavam de cabeça baixa, pesadas de água. Eu não posso, ela sussurrou, com o coração em pedaços. Meu pai, meu futuro. Ele olhou para ela, a dor endurecendo seu rosto. O amor jovem e doce tinha virado uma amargura de gente grande. Eu entendo, ele disse, e a frieza na voz dele foi como uma facada. Você precisa de alguém do seu nível, alguém que seu pai possa exibir por aí. Ele se virou para ir embora, mas parou. Olhou de volta, e nos olhos dele tinha um fogo novo, forjado na ferida do seu orgulho. Eu vou ser alguém de quem você vai se orgulhar, Rosita. Ele prometeu, a voz dele ecoando com uma certeza que a assustou. Mas vou ser por mim mesmo. E quando esse dia chegar, você vai lembrar dessa tarde e vai se arrepender. Ele foi embora sem olhar para trás, deixando uma garota em pedaços num jardim em pedaços, com o eco de uma promessa que parecia mais uma ameaça. 10 anos depois, a lembrança daquela chuva ainda era como agulhas de gelo na pele de Rosa. Ninguém mais a chamava de Rosita. Agora ela era a doutora Rosa, a CEO fodona da Cosméticos Imperial, uma mulher que tinha construído muros tão altos e grossos em volta do coração que às vezes nem ela mesma achava a entrada. A sala de reuniões era seu campo de batalha, um lugar de vidro e aço, tão moderno e frio quanto a fama que ela tinha. Ela estava no meio da apresentação da estratégia de mercado para a nova linha de perfumes de luxo, a voz firme, os argumentos impossíveis de contestar. Os executivos a ouviam com uma mistura de admiração e medo. Ela tinha o controle total. Até que a porta se abriu. Carlos, seu irmão mais velho, entrou com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Sempre tinha uma falsidade nele, uma camada de simpatia que mal escondia a inveja escura por dentro.
Desde que o pai deles nomeou Rosa como CEO, a briga silenciosa entre eles tinha virado uma guerra fria. Desculpa atrapalhar, maninha, ele disse com aquele tom meloso. Mas eu tenho uma surpresa que não podia esperar. Rosa fuzilou ele com o olhar, puta da vida por ele ter atrapalhado e pelo jeito debochado de falar maninha. Eu tô no meio de uma coisa importante. Carlos, ela respondeu, a voz afiada. Carlos ignorou o tom dela. Ah, mas isso é muito importante. É sobre a alma da nossa nova linha. Senhoras e senhores, ele anunciou para a sala. Eu consegui o melhor. Apresento a vocês o perfumista mais famoso de Paris, o gênio criativo que vai revolucionar nossa marca. A porta se abriu de vez. E então, ele entrou. O tempo parou. O ar sumiu dos pulmões de Rosa. O coração dela, aquela fortaleza de gelo que ela levou uma década para construir, se partiu com um barulho que só ela ouviu. Era Manuel, mas não o garoto do jardim. Aquele era um homem. Usava um terno sob medida que marcava um corpo mais forte, mais duro. O cabelo estava impecável, e uma barba curta desenhava um queixo que parecia esculpido em pedra. Mas os olhos eram os mesmos, e olhavam para ela com uma intensidade que a deixou nua na frente de toda a diretoria. Era um olhar que misturava a vitória de uma longa caçada com a dor de uma ferida antiga que nunca fechou. O choque no rosto de Rosa foi uma vitória para Carlos. Ele se deliciou com a rachadura na armadura perfeita da irmã, saboreando a vulnerabilidade dela como quem bebe um bom vinho. Doutora Rosa, disse Manuel, e a voz dele era mais grossa, mais grave, com um leve sotaque francês que era ao mesmo tempo sexy e zombeteiro. É uma honra. Cada sílaba foi um soco. A sala de reuniões virou de repente uma caixa de eco para tudo que não foi dito. A apresentação de Rosa já era. A reunião tinha virado um duelo silencioso entre os dois. Cada pergunta que ela conseguia fazer, com a garganta seca e as mãos apertadas debaixo da mesa, era uma tentativa desesperada de mostrar que estava no controle. Ela queria que ele visse a CEO, não a garota que ele deixou para trás. Mas cada resposta de Manuel, calma e certeira, era um lembrete cruel. Ele tinha cumprido a promessa. Não era mais o filho do jardineiro. Agora estava no nível dela. Ou talvez, acima. Carlos passou a palavra para eles. Manuel, quem sabe você não compartilha com a gente sua ideia inicial? Algo que nos dê uma palhinha do seu talento. Manuel concordou com a cabeça, mas não tirou os olhos de Rosa. Ele se levantou e andou devagar até a frente da sala, sua presença dominando o ambiente. Claro, ele começou, com a voz aveludada envolvendo todo mundo. A minha filosofia é que um perfume não é só uma mistura de cheiros. É memória em forma líquida. É uma história contada direto para a alma. Ele deu uma pausa, olhando bem para Rosa, que sentia o coração disparar perigosamente. Eu andei trabalhando num conceito, uma fragrância que tenta capturar os dois lados de uma lembrança. A descrição dele começou, e cada palavra era como uma flecha envenenada apontada para ela. Imaginem um cheiro que lembra um primeiro amor, um jardim esquecido na chuva, cheio de vida e promessas. Os executivos balançavam a cabeça, encantados. Rosa sentia que estava se afogando. As primeiras notas são frescas, jovens. Tem a doçura inocente das pétalas de rosa, claro. Um sorrisinho quase invisível apareceu na boca dele. Uma rosa bem específica, daquelas que crescem em jardins particulares, cuidadas com todo carinho. Rosa sentiu o rosto ficar branco. Carlos agora sorria abertamente. Mas, continuou Manuel, baixando o tom da voz, tornando-a mais íntima, mais perigosa, conforme a fragrância evolui na pele. Ela revela seu coração. Um coração complexo, onde essa doçura encontra uma nota amarga, quase metálica, a nota do arrependimento. Ele parou na frente da cadeira de Rosa, se inclinando um pouco sobre a mesa. E o fundo, a base que fica por horas, é um cheiro de madeira molhada e terra, o cheiro de uma promessa quebrada. O silêncio na sala era total. Era um ataque brilhante, poético brutal, disfarçado de arte. Ele tinha pegado a lembrança mais sagrada dela, a dor mais profunda, e transformado numa proposta de negócios na frente de toda a empresa. Naquele momento, Rosa soube. Manuel não tinha voltado só pelo trabalho. Ele tinha voltado por ela.
mas não para tê-la de volta. Ele tinha voltado para se vingar. O resto da reunião passou voando. Rosa mal prestou atenção nos números, nos gráficos, nos apertos de mão. A cabeça dela era um caos. Quando finalmente a sala esvaziou, ela ficou sozinha com Carlos. Bom, parece que eu contratei um gênio, não acha? Ele disse, juntando seus papéis de propósito, bem devagar. Que porra você fez? Carlos. Rosa rosnou, a voz tremendo de raiva. Ele a olhou com uma falsa inocência. Eu te consegui o melhor perfumista do mundo. Você devia me agradecer. Nosso pai vai adorar. Você sabia quem ele era? Ela afirmou. Claro que eu sabia. Eu faço meu trabalho. Pesquiso. Vi o currículo dele e achei perfeito pro cargo. Ele mentiu na cara dura. Ele se aproximou dela, com aquele sorriso venenoso. Tem algum problema com ele, maninha? Alguma história antiga que eu deveria saber? Rosa trincou os dentes, se recusando a dar esse gostinho a ele. Ela se recompôs, ajeitou os ombros, a máscara de si e voltou pro lugar. Não, nenhuma. Agora, se me dá licença, eu tenho trabalho a fazer. Ela passou por ele sem olhar, mas ele a segurou de leve pelo braço. Só toma cuidado, Rosa. Dizem que o perfume novo dele, Arrependimento, é um sucesso na Europa. Parece que as pessoas gostam do cheiro de fracasso. Ele a soltou e saiu da sala, deixando Rosa sozinha, tremendo, não de fraqueza, mas de uma raiva gelada que não sentia há 10 anos. O jogo tinha começado, e ela não ia ser só uma peça no tabuleiro do Manuel. A primeira reunião a sós foi naquela mesma noite. Rosa tinha adiado quanto pôde, mas não tinha jeito. Seu escritório elegante, que normalmente era seu lugar de poder e controle, parecia uma jaula. As luzes da cidade brilhavam pelas janelas, nem aí para a tempestade que se formava dentro dela. Quando ele bateu na porta, o som pareceu ensurdecedor. Pode entrar. Manuel entrou, fechando a porta atrás de si com um clique suave que isolou o mundo lá fora. Ele usava uma camisa branca com um colarinho aberto, sem gravata, mais relaxado, o que de algum jeito fazia parecer mais perigoso. O silêncio ficou pesado entre eles, cheio de história. Rosa tentava focar nos papéis em sua mesa, fingindo uma calma que não sentia. Sentia os olhos dele nela, a estudando. Podia sentir o calor do olhar dele passeando pelo seu rosto, seu pescoço. Não vai oferecer uma bebida para nossa estrela? Ele perguntou finalmente, quebrando a tensão com uma pergunta casual que de casual não tinha nada. Ela levantou o olhar. Pensei que você estaria ansioso para começar a trabalhar. A gente está com o prazo apertado. Sempre tão direta, tão eficiente, ele comentou, indo até a janela para olhar a cidade. Algumas coisas não mudam. E outras sim, ela retrucou, aceitando o desafio. Ele se virou devagar, se apoiando no parapeito. A luz da lua desenhava sua silhueta. Eu mudei. O garoto que você deixou no jardim não existe mais. Fico feliz pelo seu sucesso, Manuel. É impressionante. Não preciso dos seus elogios, Rosa. Preciso da sua colaboração. Ele se endireitou e andou até a mesa dela. Cada passo era calculado. Ele parou bem na frente, fazendo ela ter que levantar a cabeça para olhá-lo. A dinâmica de poder tinha virado. Ele estava de pé, ela, sentada. Ele estava calmo, ela, uma pilha de nervos. Boa noite, doutora Rosa, ele disse. A voz dele era uma carícia de seda áspera. Usou o título dela de novo, criando uma distância irônica, um lembrete de que agora eles eram colegas, estranhos. Manuel, ela respondeu, se forçando a manter a voz firme. Bem-vindo. Espero que a gente consiga manter uma relação estritamente profissional. Um sorrisinho apareceu nos lábios dele. Ele se inclinou para frente, apoiando as mãos na mesa, invadindo o espaço pessoal dela. O cheiro sutil da colônia dele, algo amadeirado e complexo, chegou até ela, um cheiro que era estranhamente familiar e ao mesmo tempo totalmente novo. Era o cheiro dele, o homem, não do garoto que ela lembrava. Claro, ele sussurrou, e o hálito quente dele roçou sua bochecha. Mas profissionalismo não exclui paixão, ou exclui? Afinal, perfumes são pura paixão. E você e eu,
A voz dele baixou ainda mais, virando um sussurro íntimo que deu um arrepio nela. Sempre tivemos muita paixão, não é, Rosita? O uso do apelido antigo dela foi como um soco no estômago. Uma jogada de propósito para derrubar as defesas dela, para lembrá-la de quem ela era antes de virar a doutora Rosa. Ele queria a garota do jardim. Queria que aquela garota vulnerável aparecesse, só para ele poder destruí-la. Ela se levantou de supetão. A cadeira foi para trás. A reunião acabou. Manuel. Amanhã, minha assistente te entrega todos os relatórios de mercado. Boa noite. Ela andou até a porta, desesperada para fugir. Mas ele foi mais rápido. Entrou na frente dela, bloqueando a saída. Ele não a tocou. Não precisava. A simples presença dele era uma barreira. Não tão rápido, ele disse. Só quero deixar uma coisa clara. Eu estou aqui para criar o melhor perfume que essa empresa já viu. E para isso, eu preciso de honestidade, transparência. Preciso conhecer a essência da marca e a essência da líder dela. Os olhos dele a analisaram, intensos, como se pudessem ler a alma dela. Então me diz, doutora, o que te dá mais medo? A gente fracassar nesse projeto ou a gente ter sucesso juntos? Ela olhou para ele, o coração batendo forte no peito. Eu não tenho medo de você, Manuel. Ele sorriu, um sorriso lento e arrasador. Ainda não, ele sussurrou, e saiu da frente, liberando o caminho. Rosa saiu do próprio escritório como se estivesse fugindo de um incêndio, deixando Manuel sozinho, dono da sala e, por um instante, dono da paz dela. Os dias que se seguiram foram uma tortura deliciosa. Eles trabalhavam juntos, cercados de gente, mas era como se estivessem sozinhos numa bolha de tensão. Discutiam sobre notas florais e fixadores, mas na verdade estavam falando deles, do passado deles. Uma tarde, eles precisaram procurar uma essência rara, um óleo de um envelhecido que ficava guardado no depósito de ingredientes, no porão do prédio. O lugar era escuro, fresco e cheirava a 1000 histórias exóticas ao mesmo tempo. O ar estava cheio dos fantasmas de milhares de aromas. Prateleiras de metal iam até o teto, lotadas de frascos de vidro escuro de todos os tipos e tamanhos. Só uma lâmpada pendurada iluminava o corredor estreito. — Tem certeza que está aqui? Perguntou Rosa, a voz dela soando estranhamente alta no silêncio. O Carlos disse que o último lote foi guardado na seção e... respondeu Manuel, a voz grossa ecoando no espaço pequeno. Ele ia na frente, suas costas largas quase raspando nas prateleiras dos dois lados. Ele parou, lendo os rótulos. Rosa teve que parar de repente para não bater nele. Ela se viu presa entre o corpo dele e uma fileira de frascos frios. O calor que vinha dele era palpável. Dava para sentir o cheiro da camisa engomada misturado com um leve rastro da colônia dele e o cheiro único da sua pele. Era embriagante e preocupante. Ele se virou, e de repente o corredor pareceu encolher até sumir. Eles estavam incrivelmente perto. O peito dele quase encostava no dela. Ela conseguia ver os detalhes da barba dele, o jeito que os cílios escuros faziam sombra nos olhos. Rosa prendeu a respiração. A cabeça dela gritava para ela se mexer, para sair dali, mas seus pés estavam grudados no chão. Nervosa, ele perguntou, a voz num sussurro rouco. Rosa engoliu em seco. Só quero achar o óleo e voltar para o trabalho. Eu acho que você gosta disso, ele continuou, ignorando o que ela disse. Ele levantou uma mão e apoiou na prateleira, bem do lado da cabeça dela, encurralando-a. Desse jogo, da tensão, do perigo. Ele se inclinou um pouco mais, a boca agora a centímetros da dela. Você lembra do cheiro das rosas do seu jardim, Rosita? Ele sussurrou, e o apelido, dito ali no escurinho, foi o fim para ela. Desatou um nó no estômago dela, um nó de saudade e desejo. Eu nunca a esqueci. Não, não começa, Manuel. Ela ofegou, a firmeza dela derretendo como cera com calor à proximidade dele. Não começa, por favor. Eu não comecei nada, ele respondeu, a outra mão subindo devagar até o rosto dela. Os dedos dele eram quentes e um pouco ásperos na pele macia da bochecha dela. O polegar passou no lábio inferior dela, um toque tão leve, tão proibido, que deu um choque no corpo inteiro dela. Isso, ele sussurrou contra os lábios dela, nunca acabou. Rosa fechou os olhos, incapaz de resistir. Esperou pelo beijo.
Desejou aquele beijo com um desespero que a apavorava. Era uma década de vontade, de noite sozinha e perguntas sem resposta, tudo concentrado naquele único momento. Ela sentia a respiração dele nos seus lábios. O mundo virou só aquele espacinho entre as bocas deles. Mas o beijo nunca veio. Manuel se inclinou um pouco mais. A respiração dele agora uma carícia quente na orelha dela. O cheiro fica mais forte com o calor, ele murmurou, a voz vibrando através dela. E você, Rosita, tá pegando fogo. E então ele se afastou. Deu um passo para trás tão rápido quanto tinha se aproximado, e um sorriso de pura satisfação apareceu no rosto dele. Ele a tinha levado até a beira do precipício e a deixado lá, tremendo. Ele achou o frasco que eles estavam procurando sem nem olhar, como se soubesse o tempo todo onde estava. Aqui está, ele disse, com a voz profissional de volta, como se nada tivesse acontecido. Podemos voltar. Ele a deixou lá, no corredor escuro, frustrada, desequilibrada e consumida por um desejo que ele tinha provocado de propósito só para mostrar que ainda tinha poder sobre ela. O jogo tinha subido de nível, e ele tinha acabado de marcar um ponto arrasador. No meio dessa guerra particular, o projeto andava com um sucesso surpreendente. Apesar da tensão, ou talvez por causa dela, as ideias deles batiam de frente e se misturavam para criar algo genial. Ricardo, o pai de Rosa, estava em êxtase. Eu nunca vi uma sintonia como essa, ele comentou durante o jantar de família, para a vergonha de Rosa e a raiva contida de Carlos. Vocês dois juntos são imbatíveis. Você é brilhante, minha filha, e você, Manuel, foi a melhor contratação que essa empresa já fez em anos. Os elogios do pai a Manuel eram como sal na ferida do Carlos. O plano dele de desestabilizar a Rosa, trazendo o fantasma do passado dela, estava dando errado. Não só não estava enfraquecendo, como a estava fazendo brilhar mais, e o responsável por isso era o homem que ele mesmo tinha trazido. Foi aí que Rosa começou a passar mal. No começo, eram coisinhas pequenas. Uma tontura de repente ao se levantar da cadeira. Uma onda de enjoo no meio da manhã que ela botava a culpa no estresse ou no café forte. Mas os sintomas começaram a piorar. Um dia, durante uma apresentação, as palavras na tela ficaram embaçadas e ela teve que se segurar no púlpito para não cair. Carlos, sempre atento, sempre preocupado, apareceu do lado dela num instante. Maninha, você não está bem. Você está trabalhando demais, ele dizia, levando-a com cuidado até uma cadeira. Era sempre ele que oferecia uma garrafa de água. Sempre ele que levava uma xícara de chá de ervas no escritório dela, insistindo que ela precisava relaxar. Toma, isso vai acalmar seus nervos, ele dizia com aquele sorriso prestativo. Rosa, ocupada demais com sua batalha com Manuel e a pressão do trabalho, aceitava a gentileza dele sem pensar duas vezes, sem ver a maldade escondida por trás dos olhos preocupados do irmão. Ela nem imaginava que cada gole de água, cada xícara de chá, era mais uma peça num quebra-cabeça muito mais sombrio e mortal do que o joguinho de sedução e vingança do Manuel. Ela não sabia que, enquanto lutava uma guerra de paixão e orgulho, estava perdendo em silêncio uma batalha pela própria vida. O que você faria se a pessoa em quem você mais confia estivesse tramando seu fim em silêncio? Comenta aqui embaixo o que você acha da atitude do Carlos. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Por um segundo, Rosa achou que era só mais uma tontura, mais uma sacanagem do corpo cansado. Ela estava no palco, no evento anual da empresa, o maior encontro da indústria de cosméticos. As luzes do palco eram como sóis artificiais, quentes e sem dó. Centenas de rostos a olhavam na plateia escura, esperando a próxima palavra dela. Ela estava no topo do seu mundo, uma rainha no seu trono de vidro e aço. Falava de planos para o futuro, de inovação, de dominar o mercado mundial. E no meio da multidão, seus olhos cruzaram com os de Manuel. Ele não olhava para ela como os outros, com admiração profissional. Ele olhava como se conseguisse ver através do seu terninho de grife, através da sua pele, e direto nos tremores da alma dela. A conexão foi tão forte que roubou o fôlego dela. Foi aí que as palavras no teleprompter viraram um monte de letras embaçadas. Um suor frio escorreu pelas costas dela. O microfone na sua mão de repente pesou 1 tonelada. Ela tentou se segurar no púlpito. Os nós dos dedos ficaram brancos.
O zumbido nos ouvidos ficou mais alto, abafando o som do próprio coração descontrolado. E o nosso compromisso? Ela tentou dizer, mas a língua parecia pesada, estranha. A visão dela começou a fechar, as bordas do mundo escurecendo, deixando só o rosto de Manuel num círculo de luz. A expressão dele não era mais de desafio, era de alarme. Foi a última coisa que ela viu antes do chão vir com tudo na direção dela e tudo ficar preto. A confusão foi instantânea. Gritos abafados, barulho de cadeiras arrastando, o flash das câmeras dos celulares. Carlos foi o primeiro a chegar perto dela, o rosto uma máscara de pânico muito bem atuada para as câmeras. Rosa, um médico, por favor, ele gritava. Ricardo, o pai dela, desceu as escadas do palco com a agilidade de um homem bem mais novo, o pavor estampado no rosto. Manuel ficou paralisado no seu lugar por um segundo. O choque travou. Vê-la cair, tão frágil, tão humana, quebrou alguma coisa dentro dele. A CEO invencível tinha sumido, e no lugar dela estava Rosita, vulnerável e caída no chão. O cheiro de hospital foi a primeira coisa que a trouxe de volta. Um cheiro de limpeza, desolador, que ela sempre odiou. Abriu os olhos e a luz branca do teto machucou sua vista. Estava numa cama, com um soro enfiado na mão. O pai dela estava sentado ao seu lado, o rosto pálido, parecendo 10 anos mais velho em poucas horas. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, lágrimas que ele nem se preocupava mais em esconder. Pai, ela sussurrou, com a garganta seca. Ele deu um pulo e pegou a mão dela, apertando com uma força desesperada. Minha filha, Rosita, você me deu um susto de morrer. Bem nessa hora, a porta se abriu e um médico entrou. Era um homem mais velho, com cara de bonzinho, mas a seriedade no rosto dele mandou um arrepio pela espinha de Rosa. Atrás dele, ela viu Carlos, com uma expressão de profunda preocupação. Doutora Rosa, sou doutora Alarcon. Como está se sentindo? Confusa, ela admitiu. Estou bem, foi só estresse. O doutor Alarcon não sorriu. Olhou para Ricardo e depois para Carlos. Preciso falar com a paciente. Talvez vocês prefiram esperar lá fora. Ricardo balançou a cabeça, teimoso. Eu sou o pai dela. Eu fico. Carlos concordou. E eu sou o irmão. Não vamos sair daqui. O médico suspirou, como se soubesse que não ia adiantar discutir. Sentou na beirada da cama. O olhar dele era de pena, mas direto. Nós fizemos uma série de exames. Tomografia, ressonância, exames de sangue completos. Ele fez uma pausa, e nessa pausa, o coração de Rosa começou a bater com medo primitivo. Doutora, nós encontramos a causa dos seus desmaios e outros sintomas. Ele pegou um tablet e mostrou uma imagem do cérebro. Apontou para umas manchinhas escuras. O que você vê aqui são lesões que batem com uma doença neurodegenerativa agressiva e que avança muito rápido. É uma condição extremamente rara e, infelizmente, não tem tratamento conhecido. O mundo de Rosa parou. As palavras do médico pareciam vir de muito longe, distorcidas, sem nexo. Doença degenerativa, agressiva, sem tratamento. Eram só palavras, mas caíam sobre ela com o peso de uma lápide. Não, não pode ser, ela ouviu o pai dizer, com a voz embargada. O que isso significa? O que a gente pode fazer? Tem especialistas. A gente pode ir para qualquer lugar do mundo. O doutor Alarcon olhou para ele com uma tristeza infinita. Senhor Ricardo, acredite, nós consultamos os melhores. A previsão é... Ele hesitou, procurando as palavras. A previsão é de 3 meses. 3 meses. 90 dias. 2.160 horas. Os números giravam na cabeça de Rosa enquanto uma calma estranha tomava conta dela. Era o silêncio gelado do choque. Ela viu o pai desmoronar, o soluço sacudindo o corpo todo dele. Viu Carlos colocar uma mão no ombro do pai para confortá-lo, sussurrando palavras de consolo enquanto os olhos dele a olhavam com uma mistura estranha de pena e mais alguma coisa, algo que ela não conseguiu entender. Mas ela não chorou. Ficou olhando para a parede branca do quarto do hospital, se sentindo totalmente distante, como se estivesse assistindo a um filme sobre a tragédia de outra pessoa.
A doutora Rosa, a CEO que controlava cada detalhe da sua vida, cada minuto do seu dia, tinha acabado de receber um prazo de validade. E não tinha absolutamente nada que ela pudesse fazer. O quarto dela na mansão nunca pareceu tão grande e tão vazio. Tinha virado uma gaiola de ouro, um lugar onde a família e os empregados a tratavam com uma delicadeza que sufocava. Olhavam para ela como se já fosse um fantasma. O pai dela tinha cancelado todas as reuniões. Carlos tinha assumido a empresa temporariamente. A vida que ela tinha construído, seu império, sua identidade, tudo tinha sido tirado dela num piscar de olhos. Ela passou os primeiros dias numa espécie de névoa, sem vontade de nada. Dormia, olhava pela janela para o jardim que não visitava mais, comia a comida que traziam em bandejas de prata sem sentir o gosto. Estava de luto por uma vida que ainda nem tinha acabado. Uma noite, sem conseguir dormir, ela sentou na frente da penteadeira, se olhando no espelho. Viu uma estranha. Uma mulher pálida com olheiras fundas. Viu o rosto de uma mulher condenada à morte. E a raiva, uma raiva quente e violenta, finalmente tomou conta dela. Raiva do corpo por tê-la traído. Raiva do destino por ser tão cruel. Raiva por uma vida vivida pela metade. O que ela tinha feito nos seus 32 anos? Trabalhado, competido, provado ao pai que era digna do nome dele, do legado dele. Tinha sacrificado o amor pela ambição. Tinha sacrificado a paixão pelo controle. E agora, para que servia tudo isso? Ia morrer como a bem-sucedida e solitária CEO da Cosméticos Imperial. A ideia revirou o estômago dela. Se te dessem só 3 meses de vida, você passaria seus dias numa cama ou sairia para botar fogo no mundo. Escreve Viver nos comentários se você acha que a Rosa tomou a decisão certa. O olhar dela caiu sobre o tablet de trabalho que estava no criado mudo, esquecido desde o dia do evento. Ela ligou por costume. A tela acendeu, mostrando a agenda dela. Compromissos cancelados, reuniões adiadas para sabe-se lá quando. E ali, na segunda semana do mês seguinte, tinha um evento que ela tinha esquecido de apagar. Viagem de pesquisa olfativa, Toscana, Itália. 2 passagens, no nome dela e do Manuel. A Toscana, vinhedo sob o sol dourado, colinas suaves, o cheiro de ciprestes e terra fértil. Era a última coisa viva na agenda dela, o último rastro de um futuro que não existia mais. E então, uma ideia maluca e desesperada tomou conta dela. Um ato de rebeldia contra a morte que esperava quietinha nas sombras. Não, ela não ia morrer naquela cama, naquele quarto. Não ia passar suas últimas semanas vendo a vida sumir do seu corpo. Se era para morrer, ia ser de pé. Iria viver mais nos próximos 3 meses do que tinha vivido nos últimos 10 anos. Pegou o celular e procurou um número que não discava há dias. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Ela achou que ele não ia atender. Alô, respondeu a voz grave de Manuel. Ele parecia cansado. Manuel? Sou eu, Rosa. Ficou um silêncio na outra linha. Ela podia imaginá-lo, com a testa franzida, se perguntando por que ela estava ligando. Fiquei sabendo o que aconteceu. Ele disse finalmente, a voz mais suave. Sinto muito, Rosa. De verdade. Não liguei para você sentir pena. Ela cortou, com uma energia nova. Liguei a trabalho. A viagem para a Itália. Continua de pé. O quê? Rosa, você não tem condição de viajar. Você precisa descansar. Eu vou morrer, Manuel, ela disse, as palavras saindo com uma clareza brutal. Não tenho tempo para descansar. O projeto precisa continuar, e essa viagem é essencial. A gente sai em 2 dias. Ele ficou um bom tempo sem dizer nada. Você tá louca, ele sussurrou finalmente. Ela sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso triste e desafiador. Eu tô viva, ela respondeu, e pretendo continuar assim todo o tempo que me resta. Você vem comigo ou eu tenho que procurar outro perfumista. Ela sabia que tinha mexido com o orgulho dele. Podia sentir o conflito dele pelo telefone. Vou estar pronto, ele disse. Mas se alguma coisa te acontecer. Se alguma coisa me acontecer, eu vou morrer vendo os vinhedos da Toscana em vez da parede do meu quarto. Para mim, é um bom negócio. Ela desligou antes que ele pudesse responder.
Pela primeira vez desde o diagnóstico, ela não sentiu medo. Sentiu que tinha um objetivo. Um último e glorioso ato de desafio. A toscana recebeu de braços abertos, com uma luz dourada que parecia curar qualquer coisa. O ar era quente e tinha cheiro de lavanda, alecrim e uva madura. Eles ficaram numa vila rústica e chique, cercada por hectares de vinhedos que pareciam um tapete verde e roxo cobrindo as colinas. Manuel percebeu a mudança nela na hora. A mulher pálida e tensa que ele tinha visto pela última vez no evento tinha sumido. No lugar dela, tinha uma rosa que ele não conhecia. Ela usava vestidos leves que balançavam com a brisa, o cabelo solto emoldurando um rosto que, apesar de ainda magro, tinha um brilho novo nos olhos. Ela sorria muito, ria fácil. Parava para cheirar as flores, para sentir o sol na pele, para saborear cada garfada de comida e cada gole de vinho. A morte tinha lhe dado o presente mais esquisito, a liberdade. Ela estava livre de expectativas, livre de se preocupar com o futuro. Tudo que ela tinha era o agora, e ela agarrava isso com uma vontade que deixava Manuel confuso e atraído ao mesmo tempo. O plano de vingança dele, aquele jogo todo de sedução e humilhação, parecia ridículo e pequeno perto do jeito que ela se apegava à vida. Na primeira degustação de vinhos, numa adega de pedra com séculos de idade, ele a observou enquanto o sommelier falava de safras e taninos. Rosa ouvia com atenção, mas seus olhos estavam fixos em Manuel por cima da taça de Chianti. O olhar dela era direto, sem vergonha, um desafio e um convite ao mesmo tempo. Não tinha nem sinal da CEO retraída ou da garota magoada. Era só uma mulher, consciente do seu poder e do efeito que causava nele. Sabe, ela disse, depois de um gole, a voz suave mas clara na adega fresca. Vinho me lembra a gente. Ele levantou uma sobrancelha. É mesmo? Sim. Alguns são jovens e atirados, mas falta profundidade. Outros são cheios de promessa, mas azedam se você deixa esperando muito tempo. Os olhos dela brilharam. E aí tem os melhores. Os que foram guardados, que passaram pelo escuro pela pressão, e saem de lá complexos, cheios de história e com um final que te deixa sem ar. A conversa era claramente sobre a relação deles, e ele sabia disso. O plano dele estava indo por água abaixo, ameaçado pela admiração sincera que ele sentia pela mulher que ela tinha se tornado. Ele não queria mais machucá-la. Queria entendê-la. Queria ficar perto daquela chama brilhante que queimava nela, mesmo sabendo que era uma chama que ia se apagar logo. Naquela noite, eles jantaram no terraço da vila, sob um céu cheio de estrelas. A noite estava fria, e um vento suave vinha das colinas. Rosa sentiu um arrepio e se abraçou. Sem nem pensar, Manuel tirou o casaco de linho que estava usando e colocou com cuidado nos ombros dela. Foi um gesto simples, de proteção, mas para ela, foi muito mais. Ela fechou os olhos, em vez de agradecer, respirou fundo, enchendo os pulmões com o cheiro do tecido. O cheiro dele estava impregnado ali, a colônia madeirada que ela agora associava a ele, um toque de vinho tinto e aquele cheiro masculino, básico, que era só dele. Um cheiro que a memória do corpo dela reconheceu na hora. Seu cheiro, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele, mas alto bastante para ele ouvir. Continua o mesmo. Aquele sussurro foi mais íntimo que um beijo. Foi um reconhecimento de que, por baixo de todas as camadas de sucesso, dor e tempo, o garoto do jardim ainda estava ali. E para Manuel, foi o golpe final na sua armadura. O coração dele apertou com uma mistura de desejo e uma tristeza enorme. Ele a queria. Meu Deus, como ele a queria. Não a CEO, não a garota que o abandonou, mas essa mulher corajosa e trágica que estava sentada ao lado dele, enrolada no casaco dele, lembrando de um lar que ele nem sabia que tinha perdido. A tensão entre eles era tão grossa que dava para cortar com uma faca. Depois do jantar, eles andaram em silêncio pelos caminhos de cascalho do vinhedo. A lua cheia iluminava o caminho. Quando voltaram para a vila, pararam entre as duas portas, que ficavam uma de frente para a outra. A hora da verdade tinha chegado. Obrigado por essa noite, Manuel, ela disse, com a voz suave. Tirou o casaco e devolveu para ele. Os dedos dele se tocaram, e uma eletricidade passou entre eles. Foi perfeito. Ele olhou para ela, o desejo brigando com a dor nos olhos dele. Queria beijá-la.
Queria levá-la para o seu quarto e amá-la até o sol nascer, para pagar os 10 anos de vazio. Mas a sombra da doença dela, da sua fragilidade, o segurava. Ele tinha medo de quebrá-la. Ela pareceu ler o pensamento dele. Sorriu com tristeza. Boa noite, Manuel. Ela se virou e entrou no quarto, fechando a porta devagar. Ele ficou lá, com o coração na mão, se sentindo um covarde. Minutos depois, quando ele já tinha se conformado com mais uma noite sozinho, ouviu uma batida na sua porta. Era leve, quase tímida. Ele abriu, e lá estava ela, segurando uma garrafa de vinho. Um Brunello especial que o Carlos tinha dado para ela antes da viagem, insistindo que ela dividisse com Manuel numa noite especial. A gente esqueceu o vinho da Vitória, ela disse, com um nervosismo que entregava sua ousadia. Ele a deixou entrar e fechou a porta. O quarto pareceu diminuir com a presença dela. Serviu 2 taças, as mãos tremendo um pouco. Ofereceu uma a ela. Os olhares dele se cruzaram, e dessa vez não tinha mais barreiras. Não tinha mais joguinhos. Só 2 almas, nuas e cheias de vontade. Eu não tenho mais tempo para ter medo, Manuel, ela disse, a voz quase um sussurro. Deixou a taça na mesa, se aproximou dele e o beijou. Foi um beijo de desespero e libertação. Um beijo que carregava o peso de uma década de palavras não ditas, de arrependimentos silenciosos. Ele devolveu o beijo, o controle dele finalmente indo para o espaço. Os braços dele a envolveram, puxando-a para perto, como se ele pudesse protegê-la do mundo, do tempo, da própria morte. Ela se afastou, sem fôlego. Eu pensei nessa noite por 10 anos, ela confessou, com lágrimas brilhando nos olhos. Em cada momento de solidão, em cada sucesso vazio. Sempre era você. Eu nunca fiquei com mais ninguém. Eu ainda sou a mesma garota que você deixou naquele jardim. As palavras bateram nele com a força de um furacão. Todo o plano de vingança dele era baseado na ideia de que ela o tinha esquecido, que tinha seguido em frente. Descobrir que ela tinha esperado, assim como ele, destruiu tudo. Ele pegou a taça do vinho que Carlos tinha dado, o veneno disfarçado de presente, e bebeu um gole longo, como se fosse para criar coragem. Eu sei o que você está pensando. Ela continuou, adivinhando a tempestade dentro dele. Eu não quero sua pena. Não quero que você me ame porque eu estou morrendo. A voz dela falhou. Eu odeio meu corpo por me trair. Mas essa noite, eu quero que você ame ele por mim. Quero que você ame cada curva, cada cicatriz invisível, cada imperfeição. Ela se aproximou dele de novo, as mãos no peito dele, a voz um pedido desesperado e apaixonado. Então agora, me faça sua. Me faça queimar. Me leva à loucura. Manuel, eu sonhei com suas mãos no meu corpo por 3.650 noites. Eu me arrependo de cada vez que eu te disse não, de ter desistido da gente. A máscara de Manuel se quebrou em 1000 pedaços. A culpa e o desejo consumiram. Ele a segurou, as mãos afundadas no cabelo dela. A voz dele estava embargada, rouca de emoção. Arrependimento? Rosita, a única pessoa arrependida aqui sou eu. Eu vim para essa empresa para te fazer pagar e acabo de descobrir que eu passei 10 anos me castigando. Porque toda noite, toda maldita noite, era com esse momento que eu sonhava. Ele a pegou no colo, a boca encontrou a dela de novo num beijo febril. As roupas começaram a cair, um estorvo inútil para uma década de desejo reprimido. Ele a colocou na cama. O corpo dela era um mapa que as mãos e os lábios dele exploraram com uma devoção quase religiosa. Foi uma explosão de paixão, delicada e selvagem ao mesmo tempo. Uma reconquista, uma rendição, uma fusão de 2 metades que finalmente se reencontravam. No auge, bem quando o mundo se desmanchava numa sinfonia de sensações, um pouco antes do fim, ele a sentiu ficar tensa nos braços dele. Os olhos dela, antes cheios de paixão, viraram para cima. Um pequeno suspiro saiu dos lábios dela, e seu corpo ficou completamente mole. Ela desabou sobre ele, inconsciente, na porta do paraíso. Rosita, ele sussurrou, confuso. A sacudiu de leve. Rosa. Mas não houve resposta. O pânico, frio e cortante como gelo, atravessou seu coração. Ele estava segurando o amor da sua vida, mole e sem vida, em seus braços.
O mundo de Manuel se desfez num instante de pânico gelado. Um segundo antes, ele estava no céu, perdido na galáxia de sensações que era o corpo de Rosa. No segundo seguinte, ele estava no inferno, segurando o corpo mole dela. Rosita! Ele gritou, a voz rasgada de pânico. Ele a sacudiu com um desespero cuidadoso, a cabeça dele se recusando a aceitar o que os olhos viam. Rosa, amor, por favor, acorda. Nada. A cabeça dela caiu de lado. Os lábios, que até pouco tempo estavam inchados pelos beijos dele, agora estavam entreabertos, sem vida. O pânico virou uma correria desesperada. Com as mãos tremendo, ele a cobriu com os lençóis, procurou as roupas dela e a vestiu com uma falta de jeito que vinha do medo. O coração dele batia com força nas costelas, um tambor de guerra anunciando a pior das derrotas. Ele ligou para a recepção da vila, falando um italiano todo atrapalhado e rápido. Ambulância. Presto. Aiuto. A situação toda era tão surreal que o atingiu como uma onda. A vila italiana dos sonhos, que tinha sido palco do reencontro deles, virou o cenário de um pesadelo. Os paramédicos chegaram, com caras sérias e agindo rápido. Eles o afastaram, fazendo perguntas que ele mal entendia, enquanto cuidavam dela. Ele a viu ali, na cama que deveria ter sido o ninho de amor deles, agora cercado por estranhos com equipamentos médicos. A viagem até o pequeno hospital da cidade foi uma tortura. Ele sentou na ambulância, segurando a mão fria dela, rezando para um Deus em quem não pensava há anos. Ele implorava, suplicava, oferecia a própria vida em troca da dela. O hospital era um labirinto de corredores brancos e cheiro de desinfetante que revirava seu estômago. Eles o deixaram numa sala de espera, sozinho, enquanto levavam para dentro. As horas se arrastavam. Cada tic-tac do relógio na parede era uma martelada na sua cabeça. Ele repassava cada momento da noite, de novo e de novo. Será que a paixão deles foi demais para o corpo doente dela? A culpa o comia por dentro, um bicho venenoso destruindo suas entranhas. Ele se sentia um monstro, um animal que tinha machucado a única pessoa que importava. Finalmente, uma médica saiu, uma mulher de meia idade com olhos cansados. Ela falava um inglês quebrado. Senhor, a paciente está estável. O coração dela é forte. Um suspiro de alívio escapou de Manuel, tão fundo que doeu no peito. Mas nós estamos muito confusos, continuou a médica, franzindo a testa. Os sintomas dela não batem com a doença neurodegenerativa que o senhor mencionou. Manuel olhou para ela, sem entender. Os exames de sangue mostram a presença de uma toxina, um composto químico que age devagar. Encontramos vestígios de um veneno bem específico. A palavra veneno ficou no ar, pesada e mortal. Veneno, ele repetiu, chocado. Não, ela tem uma doença terminal. A médica balançou a cabeça. Não encontramos nenhuma prova dessa doença nos nossos exames. O que encontramos são provas de um envenenamento aos poucos, que culminou no choque tóxico de hoje à noite. O que quer que ela tenha bebido ou comido recentemente tinha uma dose muito maior. Senhor, o que ela comeu ou bebeu antes de desmaiar? A imagem de Rosa servindo o vinho passou pela cabeça de Manuel. A garrafa especial do Carlos. Vinho, ele sussurrou, o horror começando a aparecer na sua mente. Nesse exato momento, uma confusão tomou conta do corredor. Era Ricardo, o pai de Rosa. Ele tinha chegado num jato particular. O rosto dele era uma máscara de raiva e dor. 2 brutamontes estavam ao lado dele. Ele viu Manuel e sua expressão endureceu até virar puro ódio. Ele voou para cima dele e seus guarda-costas mal conseguiram segurá-lo. Você! Ricardo berrou, a voz ecoando no hospital silencioso. Foi você que fez isso com ela. Assassino. Senhor Ricardo, o senhor não entende, Manuel começou a dizer, mas Ricardo não estava ouvindo. Você a roubou de mim 10 anos atrás e agora que ela volta, você tenta matá-la. Você se aproveitou que ela estava doente, da fraqueza dela. Você a trouxe aqui para acabar com ela. Os olhos de Ricardo estavam vermelhos de sangue, a razão afogada no mar de dor de pai. As velhas feridas, o preconceito contra o filho do jardineiro, voltaram com tudo. Para ele, Manuel sempre seria o moleque indigno que tentou sujar o nome da sua filha. A médica tentou se meter,
mas Ricardo a ignorou. Apontou para Manuel com um dedo trêmulo. Você está demitido. Eu vou destruir sua carreira. E eu juro pela vida da minha filha que você vai apodrecer na cadeia por isso. Seguranças, tirem ele da minha frente. Não quero que ele chegue a menos de 500 metros dela nunca mais. Os seguranças o pegaram pelos braços. Manuel não reagiu. Estava em choque. A acusação era tão absurda, tão injusta, que ele nem conseguia processar. Enquanto o arrastavam pelo corredor, ele se virou e viu Ricardo entrar no quarto de Rosa. A porta se fechou, deixando do lado de fora, sozinho, acusado de ser o carrasco da mulher por quem ele morreria. Banido num país estrangeiro, sem ninguém para ajudar, o mundo de Manuel desabou de vez. Rosa acordou num quarto de hospital pela segunda vez em poucas semanas. A sensação de já ter vivido aquilo era enjoativa. Mas dessa vez, o cheiro de desinfetante se misturava com um perfume fraco de rosas. Um buquê enorme estava ao lado da cama. O pai dela cochilava numa poltrona, a mão dele segurando a dela mesmo dormindo. Ela se sentia fraca, mas a mente estava estranhamente limpa. Não sentia aquela confusão que veio depois do primeiro desmaio. Ela se lembrava de tudo. Da Toscana, da confissão de Manuel, da paixão. Seus lábios ainda formigavam com lembrança dos dele. E depois, o apagão. Quando os médicos italianos falaram com ela, seu mundo balançou de um jeito novo. Senhorita, você foi envenenada. A palavra era feia, violenta. Não existe doença degenerativa. Seus sintomas de antes, a tontura, o enjoo, tudo bate com uma exposição longa a uma toxina específica. Ontem, a dose foi quase fatal. Um arrepio correu pela espinha dela. Se ela não estava morrendo de uma doença, então alguém estava matando ela. Devagar, de caso pensado, a mente dela, acostumada com negócios e estratégia, começou a funcionar, ligando os pontos. Os chás de ervas do Carlos, as garrafas de água que ele sempre oferecia, e o vinho especial que ele deu para a viagem dela. Você já foi traído por alguém próximo. Comenta aí embaixo se você acha que a pior traição vem da família. A volta para casa foi sufocante. A mansão, que já foi seu lar, agora parecia uma prisão de luxo. O pai dela, se sentindo culpado por não tê-la protegido, a colocou numa redoma de vidro. Contratou uma enfermeira 24 horas. Controlava suas visitas, suas ligações. E tinha uma regra que não podia ser quebrada. O nome de Manuel era proibido. Ricardo tinha pintado ele como vilão, um monstro oportunista que tentou matá-la. A imprensa, recebendo informações anônimas, começava a espalhar a história. O famoso perfumista que caiu em desgraça. Mas Rosa sabia a verdade, no fundo da alma. Não tinha sido Manuel. O homem que a olhou com uma década de saudade e arrependimento nos olhos, o homem cujas mãos a tocaram com uma mistura de adoração e desespero, não podia ser um assassino. Toda vez que o pai dela falava mal dele, Rosa ficava num silêncio teimoso. E Carlos era a personificação do irmão dedicado. Ficava ao lado dela o tempo todo, lendo para ela, trazendo caldos, falando de como estava cuidando de tudo na empresa até ela se recuperar. Mas agora, Rosa enxergava através da máscara dele. Via o brilho de vitória nos olhos dele quando falava de comandar a empresa. Percebia o jeito como as perguntas dele sobre a saúde dela eram específicas demais, interessadas demais. Ele a olhava como um cientista olha um inseto espetado num alfinete, fascinado por sua lenta agonia. Ela sabia que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que dar um jeito de falar com Manuel. Uma noite, ela esperou a mansão inteira ficar em silêncio. A enfermeira roncava baixinho numa cadeira do outro lado do quarto. Na ponta dos pés, como uma ladra dentro da própria casa, ela saiu da cama. As pernas ainda estavam bambas, mas a adrenalina dava uma força incrível. Ela evitou os pontos do chão que rangiam. Se moveu como uma sombra pelos corredores que conhecia de cor. O sistema de segurança foi ela que projetou, então ela sabia exatamente onde eram os pontos cegos. Ela saiu para o jardim, o mesmo jardim onde tudo tinha começado e terminado 10 anos atrás. O ar frio da noite bateu nela, mas a fez se sentir viva. Sabia que Manuel não teria ido embora do país. Não sem lutar. Usou um celular velho pré-pago que guardava para emergência.
Se ligou para o único número que seu coração sabia de cor. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação dela. Eu sabia que você ia ligar, ele disse, a voz uma mistura de cansaço e alívio. Ele estava num hotel barato na periferia da cidade, vivendo como um fugitivo. Ela deu o endereço para ele. Implorou para ele ficar lá. A porta do quarto do hotel se abriu antes que ela pudesse bater. Ele estava lá, com cara de quem não dormia há dias. A barba por fazer, a roupa amassada. Parecia um homem quebrado. Quando ele a viu, os olhos dele se encheram de uma emoção tão forte, tão avassaladora, que ela perdeu o fôlego. Ele não se mexeu, como se tivesse medo que ela fosse uma alucinação. Rosa deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O quarto era pequeno e tinha cheiro de desespero. Mas quando ela levantou a mão e tocou na bochecha áspera dele, o mundo inteiro sumiu. Eu sei que não foi você, ela sussurrou. Essas 5 palavras foram o alívio, o perdão, a âncora que ele precisava. O controle que ele mal estava conseguindo manter desmoronou. Ele desabou contra ela, a cabeça afundando no ombro dela, e pela primeira vez desde que era um menino, Manuel chorou. Chorou pela injustiça, pelo medo, pela alegria imensa de ela acreditar nele. Ela o abraçou com força, fazendo carinho no cabelo dele, sussurrando palavras de consolo. Ficaram assim por um bom tempo, 2 náufragos se agarrando um ao outro no meio da tempestade. Não existia mais CEO nem perfumista. Eram só Rosa e Manuel, sem nada além da fé que tinham um no outro. Quando as lágrimas pararam, ele olhou para ela, os olhos vermelhos, mas límpidos. Como, seu pai, todo mundo acha que... Meu pai está cego pela dor. Ela o interrompeu. Mas eu não. Eu sei quem você é, Manuel. Ela o levou para dentro e fechou a porta. Sentaram na beirada da cama desarrumada e ela contou tudo. O diagnóstico dos médicos italianos. A palavra veneno. As suspeitas dela sobre o Carlos. Conforme ela falava, o desespero no rosto de Manuel foi sendo substituído por uma raiva fria e calculista. O vinho, ele disse, o vinho que ele te deu. Tem que ter sido isso. Rosa concordou. Foi ele o tempo todo. As tonturas, os enjoos. Ele estava criando a história, me preparando para a doença. Ele queria o controle da empresa. Queria se livrar de mim. O joguinho de sedução e vingança parecia uma brincadeira de criança perto daquilo. Eles estavam numa batalha pela vida de Rosa e pela liberdade de Manuel. Naquele quarto de hotel deprimente, a paixão que os consumiu na Itália se transformou em algo mais duro, mais forte. Uma aliança forjada no fogo da traição. A gente precisa provar, disse Manuel, sua mente de estrategista assumindo o controle. Precisamos que ele confesse ou que cometa um erro. E então, na mente de Rosa, a CEO, a estrategista, um plano começou a se formar. Um plano ousado, arriscado e digno de uma partida de xadrez mortal. Ela conhecia o irmão. Conhecia sua arrogância, sua ganância, sua certeza de que ela agora era uma criatura frágil e derrotada. Ela usaria essa arrogância contra ele. Já sei, disse ela, os olhos brilhando com uma luz perigosa. Vamos armar uma armadilha para ele. E ele vai cair direitinho. Eles passaram as horas seguintes planejando cada detalhe. Manuel, com seus contatos na Europa, conseguiu o equipamento, câmeras em miniatura, do tamanho da cabeça de um alfinete e microfones supersensíveis. Na noite seguinte, enquanto Carlos achava que Rosa estava dormindo sob o efeito de sedativos, Manuel entrou na mansão e, com ela o guiando por um fone de ouvido, instalou os aparelhos no escritório de Rosa, dentro da casa. O palco estava montado. Na manhã seguinte, Rosa ligou para Carlos em seu escritório na mansão. Sua voz no telefone era fraca, de quem desistiu. Ela disse que precisava falar com ele com urgência sobre o futuro, sobre a passagem de poder na empresa. Ela podia ouvir a alegria mal disfarçada na voz dele quando ele a aceitou. Carlos chegou vestindo um dos seus ternos mais caros, com um ar de vitória que mal conseguia esconder. Encontrou Rosa sentada atrás da mesa, pálida e frágil, com uma manta sobre as pernas. Era a imagem perfeita da derrota. Maninha, queria me ver, ele disse, o tom cheio de uma falsa compaixão que agora deixava com nojo. Sim, Carlos, respondeu ela, a voz tremendo de propósito.
Eu estive pensando, e você tem razão. Eu não tenho mais condições de dirigir a empresa. Essa batalha me deixou exausta. O sorriso de Carlos se alargou. Ele sentou na frente dela, se inclinando para a frente, cheio de expectativa. Você está tomando a decisão certa, Rosa. É pro seu bem. Pro bem da companhia. Eu preparei os documentos, ela continuou, apontando para uma pasta sobre a mesa, transferindo o controle das minhas ações para você. Mas antes de assinar, acho que isso merece um brinde. Pelo futuro. Ela apontou para uma garrafa de Brunello, idêntica à que lhe dera, e 2 taças de cristal. Os olhos de Carlos brilharam. Era perfeito. Uma última celebração antes da sua vitória final. Uma excelente ideia, irmã, disse ele. Rosa se levantou devagar, como se cada movimento lhe custasse um esforço enorme. Abriu o vinho e serviu as 2 taças. O líquido vermelho escuro girava no cristal. Manuel assistia a tudo de uma van estacionada a um quarteirão de distância, o coração na boca enquanto via as imagens no monitor. Cuidado, Rosita. Ele sussurrou no microfone. Rosa pegou as 2 taças e caminhou em direção ao irmão. Mas bem na hora em que ia entregar a taça dele, ela fingiu tropeçar, deixando a pasta de documentos que segurava cair. Os papéis se espalharam pelo chão. Oh, que desastrada! Ela exclamou, se abaixando lentamente para pegá-los, de costas para o irmão e para as taças, que ela havia deixado na mesa. Era a distração perfeita. 1 segundo. Foi tudo o que ele precisou. No monitor, Manuel viu Carlos, com um movimento rápido e sorrateiro, certo de que ninguém o via, trocar as taças de lugar. O veneno que ele achava que estava na taça de Rosa agora estava na frente dele. A prova era inquestionável. Estava gravado. Rosa se endireitou, com os papéis na mão e o pulso acelerado. Voltou para a mesa, pegou a sua taça, a que agora continha o veneno e era destinada a Carlos, e a ofereceu a ele. Aqui está, disse ela, a voz incrivelmente calma. Em seguida, pegou a outra taça, a limpa, e a ergueu. Ela olhou diretamente nos olhos. Seu olhar não era mais fraco, mas tão afiado e duro como diamante. Pelo futuro, disse ela, o eco de suas palavras enchendo a sala carregada de mentira. Vamos brindar, irmão. O ar ficou pesado com uma tensão insuportável. Carlos a olhava, seu sorriso de triunfo congelado no rosto, levantando a taça envenenada em direção a dela. O jogo tinha chegado ao fim. Carlos olhava para ela, o sorriso de vencedor ainda no rosto, a taça de cristal envenenada a meio caminho dos lábios. O ar no escritório de Rosa estava tão denso que parecia sólido, um bloco de expectativa e enganação. Na van, a um quarteirão dali, Manuel prendia a respiração, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a beirada do monitor. O mundo tinha se resumido àquele pequeno espaço, aquele brinde mortal. Pelo futuro, repetiu Rosa, a voz era um bloco de gelo, cada sílaba dita com perfeição. Ela bateu sua taça de leve na dele. O som cristalino foi como o tiro de largada, o começo do fim. Carlos riu, uma risada de satisfação e superioridade. Pelo futuro, ele repetiu, onde a companhia finalmente estará em mãos capazes. Não se preocupe, maninha, eu vou cuidar bem do seu legado. Ele levou a taça aos lábios. Nesse instante, Rosa falou. Sua voz não era mais frágil, mas cortava o ar com a autoridade de uma rainha recuperando seu trono. Eu não beberia isso se fosse você. Carlos parou, a 1 milímetro de beber. A confusão tomou conta de seu rosto. Ele olhou para ela, olhou de verdade pela primeira vez desde que entrou na sala. E não viu a vítima pálida e derrotada. Viu uma mulher de aço, com fogo nos olhos. Do que você está falando, Rosa? É só um brinde. Ela sorriu, um sorriso sem nenhum pingo de calor. Não é só um brinde, Carlos. É justiça. Lentamente, ela baixou sua taça e a colocou na mesa. Seu olhar se desviou para o canto superior da sala. Bem ali, atrás daquela moldura. E ali, no porta-lápis sobre a mesa. Sorria, irmão. Você está sendo filmado. O sangue sumiu do rosto de Carlos. Seu olhar correu freneticamente para onde ela apontava. O pânico, puro e animal, começou a aparecer em seus olhos. Sua mão tremeu.
O vinho tinto balançou perigosamente na taça. Você tá louca, ele sibilou, mas sua voz não tinha firmeza. Não sei do que você tá falando. Ah, eu acho que sabe sim, continuou Rosa, dando a volta na mesa, se aproximando dele como uma predadora. Você sabe perfeitamente que há pouco, quando eu fingi tropeçar, você trocou as taças. Achou que ninguém estava vendo, mas eu vi. E mais importante, a câmera viu. O rosto de Carlos se contorceu numa careta de raiva. A negação se quebrou, revelando a fúria que estava escondida. Você, ele cuspiu, largando a taça envenenada na mesa com uma batida seca. Sempre tão esperta. Sempre um passo à frente. Quando se trata de sobreviver. Sim, respondeu ela, a voz gelada. Você devia ter aprendido isso comigo. A confissão explodiu dele então, não como um vazamento, mas como uma enxurrada de veneno acumulado por anos. Você merecia. Ele gritou, levantando-se de um pulo, a cadeira caindo para trás. A vida toda você mereceu. Sempre a favorita do papai. A brilhante Rosa, a herdeira Rosa. E eu? Eu era só uma sombra. O reserva, aquele que nunca foi bom o suficiente. Ele bateu no próprio peito com o punho. Eu trabalhei o dobro que você. Eu me sacrifiquei por essa companhia enquanto você brincava no jardim com o filho do jardineiro. E mesmo assim, ele te deu tudo. Na van, Manuel trincou o maxilar. Ouvir o ódio na voz de Carlos, um ódio tão profundo que o levou a tentar matar, revirou seu estômago. Ele ficou dividido entre a vontade de invadir o lugar e a certeza de que Rosa tinha tudo sob controle. Então você decidiu tirar tudo de mim, disse Rosa, sua calma deixando o irmão ainda mais louco. Até a minha vida. Eu deveria ter sido CEO, Carlos berrou. Era meu direito de nascença. Mas não, o papai escolheu você. A filha adotada. A estranha. Você nem tem o sangue dele. Eu fiz tudo por ele, pelo legado dele, e ele preferiu você. Nesse exato momento, a porta do escritório se abriu. Ricardo entrou, o rosto confuso. Rosa tinha ligado para ele 20 minutos antes, pedindo que viesse, dizendo que era uma emergência de família. Com licença, O que está acontecendo aqui? Dá para ouvir os gritos do corredor. Seu olhar passou do rosto furioso de Carlos para a expressão perigosamente calma de Rosa. Seu instinto de pai o fez ver Rosa como agressora e Carlos como a vítima da raiva dela. Carlos, Rosa, filha, que gritaria é essa? Se acalma, você não parece bem. Carlos viu o pai e seu rosto se transformou numa máscara de coitadinho. Pai, graças a Deus você está aqui. A Rosa enlouqueceu. Ela está dizendo coisas horríveis, me acusando de... Ele não conseguiu terminar a frase. Rosa levantou uma mão, calando-o. Seu olhar encontrou o do pai, um olhar cheio de dor e decisão. Pai, tem uma coisa que você precisa ver. Ela caminhou calmamente até a TV na parede que usava para videoconferências. Com alguns cliques no teclado da mesa, a tela ganhou vida. A imagem era daquela mesma sala, filmada pela câmera escondida. Em silêncio, ela apertou o play. Ricardo assistia, sem entender nada, enquanto se via na tela, repetindo a entrada que tinha acabado de fazer minutos antes. O que é isso, Rosa? Uma brincadeira? Olha, ela sussurrou. Voltou a gravação até o momento exato antes do brinde. A sala ficou em silêncio, quebrado apenas pelo áudio da gravação. Eles viram a Rosa da tela servir o vinho. Viram como ela fingiu tropeçar, ficando de costas para eles. E então, eles viram, com toda clareza, viram Carlos, seu próprio filho, olhar ao redor furtivamente antes de trocar as taças com um movimento rápido e preciso. Viram-no sorrir, um sorriso de vitória cruel, enquanto Rosa se levantava. Já viu alguém perceber uma verdade tão terrível? A destruição no rosto de um pai é algo que nunca se esquece. Ricardo soltou um som abafado, um gemido de pura agonia. Seus olhos se arregalaram, fixos na tela, se recusando a acreditar no que estava vendo. Deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Apoiou-se na parede para não cair. Olhou para Carlos, seu filho amado, e pela primeira vez na vida o viu de verdade. Não o homem de negócios ambicioso, mas o monstro que se escondia por baixo.
Filho, Ricardo sussurrou, a voz quase um fio, quebrada por uma traição inimaginável. Como? Como você pôde? O mundo de Carlos desabou. A única pessoa cuja aprovação ele desejou a vida inteira tinha acabado de vê-lo em toda sua monstruosidade. O julgamento nos olhos do pai foi sua sentença de morte. O medo e a raiva em seu rosto se transformaram em puro desespero. Não havia mais saída. Não havia mais mentiras que pudessem salvá-lo. Num último ato de covardia, ele empurrou o pai para o lado. Ricardo tropeçou, chocado demais para reagir. Carlos saiu correndo do escritório, da casa, de sua vida destruída. Peguem ele! Gritou Rosa, correndo para ajudar o pai a se levantar. Manuel, vendo tudo do monitor, já estava em movimento. Ele ligou a van e acelerou em direção à mansão. Os seguranças da entrada, alertados pelos gritos, tentaram parar Carlos. Mas ele era uma força da natureza, movida pelo pânico. Empurrou os seguranças, pulou num dos carros de luxo estacionados na entrada. As chaves estavam sempre na ignição e deu a partida com um ronco. Ele acelerou pelo caminho de cascalho, as pedras voando sob os pneus. Ignorou os gritos dos guardas. Arrebentou a cancela de segurança da entrada sem diminuir a velocidade e entrou na rua numa velocidade suicida. No escritório, um silêncio de túmulo tinha tomado conta. Ricardo estava sentado no chão, balançando para frente e para trás, com o olhar perdido. Rosa estava ajoelhada ao lado dele, com o telefone na mão, falando com o chefe da segurança. De repente, um som veio de fora, fraco, mas inconfundível. O cantar agudo e longo de pneus tentando se agarrar ao asfalto, seguido por um estrondo metálico violento e um silêncio repentino e terrível. O coração de Rosa parou. O chefe de segurança no telefone começou a gritar. Meu Deus! Senhorita, aconteceu um acidente. No final da rua. O senhor Carlos, ele bateu de frente com um caminhão. A vida tem um jeito cruel de fechar os ciclos. A justiça que Rosa buscava tinha chegado, mas não como uma vitória limpa num tribunal, e sim envolta na tragédia da morte do seu próprio irmão. A vitória tinha o gosto amargo de cinzas. Os dias seguintes foram uma confusão de sirenes, policiais, advogados e os cochichos abafados dos empregados. A mansão, que tinha sido palco de um drama de traição, agora tinha virado um mausoléu de luto e culpa. A investigação foi rápida e conclusiva. As provas em vídeo eram irrefutáveis. A confissão de Carlos, gravada, não deixava nenhuma dúvida. A história do envenenamento vazou para a imprensa, mas a família conseguiu abafar os detalhes mais sórdidos, apresentando tudo como uma tragédia nascida de uma briga de negócios. A parte mais crucial da investigação levou a polícia direto ao Dr. Alarcon. Encurralado, sem a proteção de Carlos, o médico desabou e confessou tudo. Admitiu ter falsificado os resultados dos exames de Rosa. Carlos o tinha subornado, prometendo dinheiro ilimitado para sua pesquisa pessoal em troca da criação do diagnóstico falso. Ele me garantiu que a toxina que estava dando ela era inofensiva a longo prazo, que só causaria os sintomas. O médico soluçou durante o interrogatório. Eu nunca quis que ela morresse, só queria o financiamento. A confissão do médico foi o último prego no caixão das mentiras de Carlos e a primeira pedra na reconstrução da vida de Rosa. O detetive responsável pelo caso a visitou pessoalmente. Doutora, ele disse com um olhar de sincera compaixão, não há dúvida alguma. Foi tudo uma farsa. A senhora está, e sempre esteve, completamente saudável. Completamente saudável. Essas duas palavras ecoaram na alma dela. Ela não estava morrendo. Tinha uma vida pela frente. Uma vida que quase lhe roubaram. Mas em vez de euforia, ela sentia um cansaço profundo e avassalador. Ela tinha ganhado, mas o preço tinha sido imenso. Ricardo tinha se trancado em seu escritório, se recusando a falar com ninguém. A descoberta da traição do filho, seguida por sua morte violenta, o tinha destruído. Uma tarde, Rosa criou coragem para ir falar com ele. Encontrou o pai sentado no escuro, uma figura curvada pelo peso da dor. Parecia um rei cujo reino tinha virado pó. Pai, ela disse suavemente da porta. Ele levantou o olhar, e nos olhos dele ela viu uma galáxia de dor. Me desculpa, Rosa, ele sussurrou, a voz rouca. Desculpa por não ter acreditado em você.
Desculpa por ter sido tão cego. Eu o amava, mas meu amor por ele me cegou para a verdade de quem você era. Você não era só minha herdeira. Você era mais forte, mais inteligente e mais corajosa que qualquer um de nós. E eu, na minha arrogância, te culpei pela escuridão que existia nele. Ele se levantou e se aproximou dela. Seus passos eram os de um homem velho. Pegou as mãos dela. Me perdoa, filha, por não te proteger e por não ver a mulher incrível que você se tornou. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Rosa. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. Nas ruínas de sua família, eles estavam encontrando um novo e frágil começo. Era uma conexão forjada não no sucesso, mas na tragédia compartilhada. Uma semana depois do funeral de Carlos, uma cerimônia pequena e sombria, Rosa buscou refúgio no único lugar que lhe oferecia um pingo de paz, o jardim. As rosas do pai dela estavam em plena floração, suas cores vibrantes desafiando a tristeza que envolvia a casa. Ela estava sentada no mesmo banco de pedra onde, tantos anos atrás, tinha rido e sonhado com Manuel. O ciclo era dolorosamente poético. Estava tão perdida em seus pensamentos que não ouviu se aproximar. Elas parecem tristes, disse a voz profunda e suave dele. Rosa se virou. Manuel estava parado atrás dela, vestido de forma casual, seus olhos refletindo a mesma melancolia que ela sentia. No meio da confusão, eles mal tiveram um momento para conversar. Ele tinha sido sua âncora silenciosa, lidando com a polícia, com os advogados, ficando nos bastidores, dando a ela o espaço que precisava. Ela lhe deu um sorriso pequeno e cansado. As rosas, ou eu? As duas, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. O cheiro familiar da pele dele, uma mistura de sândalo e ar fresco, a acalmou instantaneamente. Ficaram em silêncio por um momento, apenas dividindo o espaço, a quietude pesada da ressaca emocional. Acabou. Ela sussurrou finalmente, mais para si mesma do que para ele. Sim, respondeu ele. Mas a que preço? O peso dessa verdade se instalou entre eles. Não havia nada para comemorar. Havia justiça, mas estava manchada de sangue e dor. Manuel se virou para olhá-la. Estendeu a mão e, com uma delicadeza infinita, tirou uma mecha de cabelo do rosto dela. Seus dedos roçaram sua pele, um toque quente e reconfortante. A minha vida inteira eu corri, disse ele, a voz baixa e séria. Corri para fugir de ser só o filho do jardineiro. Corri para construir um nome para mim. E depois, corri de volta para cá, cheio de orgulho e vingança. O polegar dele acariciou sua bochecha. Eu não quero mais correr, Rosita. Especialmente, não quero fugir de você. Os muros que Rosa tinha mantido erguidos, mesmo durante a tempestade, finalmente desabaram. Uma lágrima solitária escorregou por sua bochecha. Ele a secou suavemente. Tudo pelo que eu lutei, disse ela, com a voz embargada. Tudo que eu construí parece tão vazio agora. Então vamos preencher de novo, disse ele com uma certeza simples e poderosa. Juntos. Ele a puxou para si, envolvendo-a num abraço que não era de paixão ardente como na Itália, mas de uma ternura profunda e curadora. Era um abraço que dizia: estou aqui. Você está segura. Nós sobrevivemos. Ela afundou o rosto no peito dele, inalando seu cheiro, agarrando-se a ele como uma âncora no mar agitado. A dor não tinha desaparecido. A cicatriz da traição de Carlos e o trauma de sua morte permaneceriam para sempre. Mas pela primeira vez em muito tempo, nos braços do homem que um dia foi seu primeiro amor e agora era seu salvador, Rosa sentiu a luz fraca e vacilante da esperança. A tempestade tinha passado. A reconstrução estava prestes a começar. Passaram-se vários meses. O escândalo, como todas as tempestades da mídia, se acalmou, deixando para trás uma paisagem alterada e uma calma tensa. A mansão, que tinha sido um mausoléu de dor, lentamente começou a respirar de novo. Ricardo saiu de seu luto autoimposto, não como o patriarca autoritário de antes, mas como um homem mais silencioso, mais reflexivo, sua relação com Rosa reconstruída sobre os frágeis alicerces do perdão e da tragédia compartilhada. Rosa, por sua vez, se dedicou a se curar. Não as feridas de uma doença que nunca existiu, mas as cicatrizes, muito mais profundas, da traição e da perda. Ela renunciou ao cargo de CEO da Cosméticos Imperial,
para surpresa de todo o mundo dos negócios. A posição que tinha definido sua vida agora parecia uma roupa que não lhe servia mais. Entregou o comando a uma diretoria de confiança, mantendo seu lugar no conselho, mas se libertando do fardo diário de dirigir um império. Precisava descobrir quem era a Rosa, não a doutora Rosa. Precisava aprender a viver, não apenas a sobreviver e a vencer. E em cada passo dessa jornada de autodescoberta, Manuel estava ao seu lado. Não como um amante possessivo, nem como um salvador esperando algo em troca, mas como um companheiro constante, um amigo paciente. Sua própria vida também tinha mudado. As falsas acusações tinham sido retiradas publicamente e sua reputação limpa, mas a experiência o havia transformado. A raiva que o impulsionou por uma década tinha se apagado, substituída por uma gratidão tranquila por sua segunda chance. Recusou ofertas de grandes casas de perfumes em Paris e Nova York. Em vez disso, aceitou um papel mais criativo e de consultoria na Cosméticos Imperial, transformando uma antiga estufa nos terrenos da mansão em seu laboratório pessoal. O lugar que tinha sido domínio de seu pai, cheio de terra e ferramentas de jardinagem, tornou-se um santuário de vidro e fragrância, um lugar onde o passado e o futuro podiam coexistir. A relação deles floresceu nesse espaço intermediário, na quietude que se seguiu à tempestade. Não houve grandes declarações de amor, nem gestos dramáticos. O amor deles foi reconstruído nos pequenos momentos, nas xícaras de café que ele levava pela manhã, nas caminhadas silenciosas pelo jardim ao entardecer, na forma como ele a ouvia por horas enquanto ela desatava os nós de seu passado, na forma como ela se sentava num canto de seu laboratório, lendo um livro enquanto ele trabalhava, simplesmente desfrutando da paz de sua presença. Eles se descobriram de novo, não como os adolescentes apaixonados que foram, nem como os adversários feridos que se reencontraram, mas como os adultos que se tornaram. Ele descobriu que por baixo da armadura da CEO havia uma mulher com uma risada fácil e uma curiosidade insaciável pelo mundo. Ela descobriu que por baixo da fachada do vingador arrogante havia um homem com alma de poeta e uma lealdade tão profunda quanto o oceano. No entanto, uma sombra persistia entre eles. Desde aquela noite interrompida na Itália, eles não tinham se tocado novamente com aquela mesma intimidade. Havia uma barreira invisível, construída com os tijolos do trauma e do medo. Embora seus corações estivessem conectados, seus corpos permaneciam num limbo respeitoso. Cada abraço era terno, mas contido, cada beijo, suave e casto. Ele tinha medo de pressioná-la, de despertar a lembrança de seu colapso, de fazê-la se sentir vulnerável de novo. E ela, por sua vez, sentia-se desconectada de seu próprio corpo. Tinha odiado o corpo por traí-la com uma doença falsa, e depois, o trauma do envenenamento e da paixão interrompida a deixaram sentindo-se uma estranha em sua própria pele. Sabia que amava Manuel com cada fibra de seu ser, mas o caminho para a entrega física parecia um abismo intransponível. Manuel canalizou toda essa emoção reprimida, todo esse desejo não expresso, em seu trabalho. Ele estava obcecado por um projeto em particular, terminar o perfume que havia começado como uma arma de vingança. Passava dias e noites em seu laboratório, cercado por centenas de pequenos frascos, misturando, testando, buscando a combinação perfeita de essências que pudessem contar a história deles. Não era mais arrependimento. Não era mais a fragrância de uma promessa quebrada. Ele queria que fosse a fragrância da redenção, de um amor que sobreviveu ao fogo e renasceu das cinzas. Uma tarde, Rosa entrou no laboratório e o encontrou de costas para ela, completamente absorto, segurando uma pequena tira de papel de teste sob o nariz, com os olhos fechados em profunda concentração. A luz do sol poente se infiltrava pelos vidros da estufa, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, criando uma aura quase mística ao redor dele. Ela ficou em silêncio, observando, o coração cheio de um amor tão intenso que doeu. Percebeu que não queria mais ter medo do abismo. Queria pular. Queria encontrar o caminho de volta para ele, de volta para si mesma. Ela se aproximou dele em silêncio. Em vez de falar, abraçou sua cintura por trás, apoiando bochecha em suas costas fortes. Sentiu enrijecer de surpresa por um segundo e depois relaxar, deixando a cabeça cair para trás para descansar sobre a dela. "Você encontrou", ela sussurrou. Ele se virou lentamente em seus braços para ficar de frente para ela, sem quebrar o abraço.
Ele segurava um pequeno frasco de cristal cheio de um líquido dourado pálido. Seus olhos a olhavam com uma intensidade que a fez tremer. Quase, disse ele. Mas falta um ingrediente, o mais importante. Ele a guiou até um pequeno banco no centro do laboratório e a fez sentar. Em seguida, pegou um pequeno frasco sem rótulo, usando um conta-gotas, depositou uma única gota de um óleo translúcido em uma nova tira de papel. Segurou-a na frente dela. Cheira, ele ordenou suavemente. Rosa obedeceu. Fechou os olhos e inalou. O aroma a atingiu com a força de uma lembrança há muito perdida. Era um cheiro fresco, verde e doce, incrivelmente familiar. Cheirava a grama recém-cortada, a terra úmida depois da chuva. E a rosas. Não qualquer rosa. Era o cheiro exato das rosas do jardim de seu pai, das rosas de sua infância. O aroma do primeiro beijo, da risada inocente, de um tempo em que o amor era simples e o mundo estava cheio de promessas. Ela abriu os olhos, cheios de lágrimas. Como? Meu pai me ensinou a destilar óleos essenciais quando eu era menino, explicou ele, a voz um murmúrio. No dia em que fui embora, 10 anos atrás, eu peguei algumas pétalas daquelas rosas. Guardei-as todo esse tempo. Ele lhe estendeu a tira de papel. Você é o ingrediente final, Rosita. Sempre foi você. Esta fragrância não é nada sem a essência daquele primeiro amor. O coração de Rosa se expandiu até que ela sentiu que ia explodir. Ele não apenas a amava. Ele havia preservado o amor deles, a lembrança mais pura, como a mais preciosa das essências. Ele a levará consigo através de sua década de dor e sucesso, um talismã secreto contra o mundo. Ele a olhou, sua expressão uma mistura de adoração e vulnerabilidade. O nosso amor tem um cheiro, Rosita. Era a pergunta que pairava entre eles. A pergunta sobre o futuro deles, sobre se poderiam superar a última barreira. Ela se levantou, pegando a mão que segurava a tira de papel. Guiou-a até seu pescoço, pressionando suavemente o papel contra sua pele, transferindo essência para seu ponto de pulso. Em seguida, pegou a mão dele e a colocou sobre seu coração. Eu acho, disse ela, a voz trêmula, mas firme, que o nosso amor cheira segundas chances. Cheira a perdão. Cheira a lar. A barreira se despedaçou. O abismo desapareceu. Manuel a olhou, vendo o convite, a permissão, a rendição em seus olhos. Não havia mais medo. Não havia mais dúvidas. Apenas a certeza de um amor que havia resistido à prova final. Ele levantou a mão que ela segurava e, lentamente, baixou a cabeça para beijar o ponto exato de seu pescoço onde ela havia aplicado o perfume. Não foi um beijo de paixão desesperada como na Itália, nem um beijo casto como os que haviam compartilhado nos últimos meses. Foi um beijo de adoração. Um beijo que reconhecia cada cicatriz, visível e invisível. Um beijo que prometia um futuro. Sua boca traçou um caminho de seu pescoço até sua mandíbula e, finalmente, encontrou seus lábios. Foi uma rendição mútua, uma fusão tão completa e natural quanto respirar. Seus braços a envolveram, levantando-a do chão. Ele a levou, não para uma cama, mas para um velho sofá de couro que tinha num canto do laboratório, entre as prateleiras de essências exóticas que contavam histórias de terras distantes. A entrega final aconteceu ali, naquele espaço sagrado, cercados pelos aromas que haviam definido suas vidas. Foi um ato de amor terno, lento e profundamente apaixonado. Cada carícia era uma pergunta, cada beijo uma resposta. Estavam redescobrindo a linguagem de seus corpos, não com a urgência febril da juventude, mas com a sabedoria e a gratidão daqueles que conheceram a perda. Não era só sexo, era uma cura. Era a reafirmação de que não estavam quebrados, de que seu amor, como uma essência rara, só se tornará mais profundo e complexo com o tempo. Fizeram amor como se fosse a primeira e a última vez, perdendo-se no outro até que não houvesse mais um você e um eu, apenas um nós. Um nós que havia sido forjado num jardim, quebrado pelo orgulho, testado pela traição e, finalmente, reconstruído por uma fé inabalável. Enquanto estavam deitados nos braços um do outro, envoltos na escuridão quente do laboratório, com a lua cheia brilhando através do teto de vidro, o aroma das rosas flutuava no ar, misturado com o aroma de seu amor. O perfume estava finalmente completo. Você acredita em segundas chances no amor?
Compartilhe sua opinião nos comentários. Alguns meses depois, a vida tinha encontrado um ritmo novo e doce. Rosa tinha mergulhado em projetos de caridade, usando os vastos recursos da fundação da empresa para apoiar mulheres empreendedoras. Havia encontrado um propósito que a preenchia mais do que qualquer número de vendas. Manuel tinha lançado oficialmente sua nova fragrância. Por insistência de Rosa, não a chamaram de primeiro amor. Chamaram-na de Rosita. Foi um sucesso instantâneo, aclamado pela crítica não só por sua complexidade olfativa, mas pela história de amor e redenção por trás. Tornou-se um símbolo, não de um jardim esquecido, mas da esperança de que o verdadeiro amor, não importa por quanto tempo seja enterrado, sempre pode florescer novamente. Num dia de sol, eles estavam trabalhando juntos no jardim, não a equipe de jardineiros, mas só os dois. Ele estava cavando buracos para plantar novas roseiras, e ela vinha atrás com as mudas. Estavam discutindo sobre onde colocar uma roseira específica, rindo como os adolescentes que um dia foram, quando ela parou de repente. Colocou a mão na barriga, uma expressão estranha no rosto. O rosto dela ficou pálido e ela cambaleou. Rosa, disse Manuel, largando a pá, o coração dele pulando pela boca, a lembrança traumática da Itália o inundando por um instante com um pânico gelado. Ele correu na direção dela bem a tempo de segurá-la quando os joelhos dela fraquejaram e ela desmaiou em seus braços. O pânico, familiar e enjoativo, o consumiu. Ele gritou o nome dela, a pegou no colo e correu para dentro de casa, seus gritos alertando Ricardo, os empregados. A ida para o hospital foi um borrão de terror, um eco do pesadelo que viveram na Itália. Ele sentou na sala de espera, a cabeça entre as mãos, a mesma sensação de impotência devastadora tomando conta dele. Ele se odiou por ter sentido um pingo de alegria antes do medo. Será que a vida podia ser tão cruel a ponto de devolver a felicidade só para arrancá-la de novo? Quando o médico finalmente saiu, Manuel se levantou num pulo, se preparando para o pior. O médico olhou para ele e depois para o pálido Ricardo, que estava ao seu lado. E então ele sorriu. Um sorriso largo e genuíno que não combinava com o hospital. Senhores, disse o médico, o tom era leve, quase alegre. Eu entendo a preocupação de vocês, dado o histórico da senhorita Rosa. Nós fizemos todos os exames. Ele fez uma pausa dramática. Manuel sentiu que seu coração ia parar de bater. Eu tenho uma notícia, continuou o médico, o sorriso se alargando ainda mais. Uma notícia que, eu suspeito, vai mudar a vida de vocês para sempre. Ele olhou diretamente para Manuel, os olhos brilhando. Parabéns, futuros papais. A senhorita Rosa não está doente. Ela está grávida. A palavra grávida ficou suspensa no ar estéril da sala de espera, sugando todo o som, todo o medo. Manuel ficou olhando para o médico, o cérebro lutando para processar a reviravolta gigantesca que tinha acabado de acontecer. Do terror absoluto para a euforia pura em menos de um segundo. Grávida, ele sussurrou. A palavra parecia estranha, sagrada, em seus lábios. O médico concordou com a cabeça, seu sorriso contagiando alegria. De umas 6 semanas, pelos nossos cálculos. O desmaio é bem comum no começo. Uma mistura de hormônios, pressão baixa e, provavelmente, um pouco de desidratação por trabalhar no sol. Ela e o bebê estão perfeitamente saudáveis. Ao seu lado, Ricardo soltou um soluço, mas desta vez não era um som de dor, mas de uma alegria tão esmagadora que o dobrou ao meio. Ele apoiou a cabeça no ombro de Manuel, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um neto, ele balbuciou. Eu vou ter um neto. Manuel passou um braço ao redor dos ombros trêmulos do homem mais velho, sua própria mente ainda girando. Um bebê. Um filho. O filho dele e da Rosa. Um pequeno ser criado a partir da paixão e da redenção, uma prova viva de que o amor deles não só tinha sobrevivido, mas agora estava criando uma nova vida. Uma onda de emoção tão poderosa o atingiu que seus joelhos amoleceram. Ele ia ser pai. A ideia, que ele nunca tinha ousado considerar, agora se instalou no centro do seu ser, uma estrela recém-nascida, brilhante e cheia de promessas. Quando finalmente deixaram entrar para ver Rosa, ele a encontrou recostada na cama do hospital, a bochechas coradas e uma luz nos olhos que ele nunca tinha visto antes. Não era a luz desafiadora da CEO, nem a luz febril da mulher que desafiava a morte. Era uma luz serena,
profunda e radiante. Era o brilho de um milagre. Ele se aproximou da cama, sem palavras, o coração cheio demais para falar. Ela pegou a mão dele e a levou até sua barriga lisa. Oi, papai, ela sussurrou, com lágrimas de felicidade brilhando nos olhos. Ele se ajoelhou ao lado da cama e apoiou a cabeça no mesmo lugar onde a mão dela estava. Não havia nada a dizer. Ele fechou os olhos, sentindo o calor da pele dela, a pulsação suave da vida sob sua palma. E no silêncio daquele quarto de hospital, toda a dor, toda a vingança, toda a solidão da última década se dissolveu, lavada pela promessa de um futuro que ele nunca havia imaginado. O círculo da vida, que uma mentira quase tinha quebrado, agora estava recomeçando, forjado sobre uma base inabalável de amor e verdade. Alguns anos mais tarde, o jardim da mansão estava mais exuberante e cheio de vida do que nunca. As novas roseiras que Rosa e Manuel haviam plantado tinham se tornado arbustos fortes. Suas flores eram joias coloridas espalhadas sob o sol da tarde. O som que dominava o jardim não era mais o zumbido das abelhas nem o sussurro do vento nas folhas, mas o som de uma risada de criança, cristalina e contagiante. Uma menininha de quase 3 anos, com o cabelo escuro e cacheado do pai e os olhos determinados da mãe, corria descalça pela grama, perseguindo borboletas. O nome dela era Vitória. Rosa estava sentada numa manta à sombra de um carvalho antigo, visivelmente grávida do segundo filho, um livro esquecido em seu colo enquanto observava a filha com um sorriso que nunca saía de seu rosto. Ela usava um vestido de verão simples e seu rosto, livre da tensão do mundo corporativo, parecia mais jovem e sereno do que nunca. Manuel saiu da casa com uma bandeja de limonada e frutas frescas. Deixou a bandeja ao lado dela e se sentou, passando um braço por seus ombros, depositando um beijo em sua testa. Ela se encostou nele. O gesto era tão natural quanto respirar. O perfume dele, Rosita, se misturava com o cheiro da grama cortada e a fragrância das flores, criando o aroma da vida deles juntos, o aroma de lar. Ela vai se sujar de grama de novo, disse Rosa, vendo Vitória rolar pela pequena colina. Manuel riu. Um pouco de terra nunca fez mal a ninguém. Deixe ela ser selvagem. Eles olharam em silêncio enquanto sua pequena filha parava de repente, encantada por uma roseira de um vermelho profundo. A menina se aproximou e, com uma delicadeza que não combinava com sua idade, não arrancou a flor. Em vez disso, inclinou sua pequena cabeça e cheirou profundamente, imitando o gesto que tinha visto seu pai fazer milhares de vezes. Manuel e Rosa trocaram um olhar cheio de amor e graça. Vitória se virou para eles, o rosto iluminado com uma descoberta. Tem cheiro de mamãe, ela exclamou, e depois voltou a perseguir as borboletas. As palavras da filha ecoaram no ar, uma verdade simples e bonita. A essência de Rosa, a essência do amor deles, agora estava literalmente florescendo no jardim. O lugar onde tudo começou, onde se quebrou e onde se curou, tinha se transformado. Não era mais o jardim de Ricardo, o símbolo de um futuro planejado e controlado. Era o jardim deles. Manuel olhou para Rosa, a mão dele descansando protetoramente sobre sua barriga grávida. Ele viu as finas linhas de riso ao redor dos olhos dela, o brilho da paz em seu interior. Se sentiu tomado por uma onda de gratidão. O caminho tinha sido um inferno. Eles se machucaram, se perderam, quase se destruíram. Mas tinham saído do outro lado, não ilesos, mas mais fortes. Suas cicatrizes eram um testemunho das batalhas que venceram juntos. Sabe, ele disse em voz baixa, o olhar perdido nas memórias que moravam naquele jardim. O garoto que deixou este lugar tantos anos atrás estava cheio de raiva. Achava que para provar meu valor, eu tinha que conquistar o mundo, tinha que me tornar maior, mais duro que todo mundo. Seu olhar encontrou o dela. Mas ele estava errado. O meu mundo inteiro sempre esteve aqui, neste jardim, com você. Ela se virou, a mão subindo para acariciar sua bochecha. Tá vendo, Manuel? Ela sussurrou. O nosso primeiro amor morreu. Só estava esperando a estação certa para florescer de novo. Não era um final de conto de fadas onde viveram felizes para sempre sem problemas. A vida continuaria trazendo desafios. O fantasma de Carlos sempre seria uma presença triste na história de sua família. O peso de dirigir um império, mesmo à distância, ainda existia. Mas eles haviam reconstruído seu próprio jardim, sobre as ruínas do passado.
Um jardim nutrido não com obrigações e expectativas, mas com perdão, paciência e um amor que provou ser forte o suficiente para superar o veneno, a morte e o tempo. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Vitória correu na direção deles e se aninhou entre os pais. Eles formaram uma pequena ilha de amor e calor, uma família nascida das cinzas, olhando para um futuro tão brilhante e promissor quanto as inúmeras flores que os rodeavam. Eles haviam aprendido a lição mais importante de todas, que às vezes os finais mais bonitos não são aqueles que se planejam, mas aqueles pelos quais se luta, se merece e finalmente se reconstrói. A história de Rosa Manuel nos lembra que o amor não é um refúgio tranquilo, mas muitas vezes um campo de batalha. Nos ensina que as feridas mais profundas podem ser feitas por aqueles que dizem nos amar e que o orgulho pode ser um veneno tão forte quanto qualquer toxina. Mas também nos mostra o poder extraordinário da redenção. Nos mostra que não importa o quão quebrado algo esteja, com coragem, perdão e uma fé inabalável no outro, sempre há uma chance de reconstruir. A vida deu a Rosa e Manuel uma segunda chance, não para voltar ao seu primeiro amor inocente, mas para forjar um novo, mais forte, temperado pelo fogo da adversidade. O que você achou da jornada deles? Você acha que a vingança alguma vez se justifica, ou o perdão é sempre o melhor caminho? A história deles está cheia de traições. Qual te chocou mais, a de Carlos ou a que eles fizeram um ao outro 10 anos atrás? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se esta história te emocionou, não se esqueça de dar um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!